Olá pessoal, meu nome é Ricardo Jefferson Damasceno e agora, juntamente com minha equipe, eu irei iniciar a apresentação do nosso artigo para a disciplina de Limnologia. Espero que seja um momento rico para todos e obrigado pela atenção. Olá pessoal, eu sou o Ricardo Jefferson Damasceno e juntamente com Ana Clécia, Angélica Vitória Vasconcelos e o Lucas Félix, iremos apresentar uma breve resenha do artigo intitulado Climate Change and Eutrophication, a Short Review, que em tradução literal significa mudanças climáticas e eutrofização. Esse material é um artigo de revisão que firma-se como objetivo principal relacionar informações sobre a relação das mudanças climáticas e o processo de eutrofização de corpos d'água. Bom, inicialmente, o autor enfatiza que o planeta está ficando mais quente e atribui essa ocorrência, com base na literatura, aos impactos que vêm sendo causados em decorrência do aumento exponencial das emissões antropológicas de gases de efeito estufa. Ele destaca também o gás CO2, que ele é apontado como o principal causador da emissão de gases de efeito estufa. O autor apresenta também dados referentes ao quinto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, onde esse mostra que a Terra sofreu um aquecimento de 0,85 graus Celsius entre 1880 a 2012, o que é um número bastante significativo, né? E esse número ele mostra que o aquecimento global é algo real, é algo presente e é algo que vai acarretar mudanças significativas no nosso planeta, né? Para isso, vendo isso, né, o clima mais quente acarretará mudanças atmosféricas e meteorológicas. Como essas mudanças, elas vão ocorrer, elas podem até afetar todo o ciclo hidrológico. E essa ocorrência, ela modificará todo o padrão de precipitação, como também a evaporação da água e etc. Aí você se pergunta, né, a partir de onde irá nos afetar diretamente, certo? É o que o estudo vem mostrar, ou seja, essas modificações, elas já estão nos afetando, já é algo presente diretamente em nossa realidade. E isso está ocorrendo em grande parte por culpa de nossas próprias ações, né? Que geram diversos impactos, onde entre eles a gente pode destacar o processo de eutrofização, que ocorre em decorrência da poluição das águas, feitas por muitas vezes nós humanos, e é o que o artigo vem trabalhar. Aí fica a pergunta, né? O que é eutrofização, né? Como ocorre esse processo? Bem, a eutrofização ela é um processo que ocorre quando há altas concentrações de nutrientes, como nitrogênio e fosfato, em um determinado corpo d'água, essa modificação, esse excesso. Esse processo ele vem ocorrendo, né, cada vez mais e preocupando cientistas e governantes do mundo todo, vendo que cerca de mais de 40% dos corpos de água de todo o mundo sofrem com diferentes níveis de eutrofização. E isso vai acabar gerando um grande impacto nas mudanças climáticas, um impacto direto nessas mudanças climáticas. E isso já vem gerando desafios globais, né, em relação à gestão de água e sobre como essa problemática ela poderá até comprometer o abastecimento confiável de água potável em diversas regiões do mundo. Tá? A gente vê como essa problemática é séria, né? Bom, pessoal, cientistas límnicos, né, afirmam que o fósforo ele é o elemento-chave para controlar a eutrofização. Isso vendo que ele é apontado como o principal responsável pelo chamado limitante de controvérsias de nutrientes.
que é como é nomeada a limitação da produtividade, né, de rios e lagos. E é importante também sabermos, pessoal, que para identificar um corpo de água eutrófico, basta observar se ali existe a presença de flores de algas, né? Que a gente tem noção de que a presença dessas flores de algas indica que a presença de nitrogênio ali naquele corpo de água é grande. Então, essa presença dessas flores de algas ali, dessas algas, elas também podem transformar as águas em um ambiente anóxicos, e isso vai deteriorar aquele corpo de água. Vemos também que, em decorrência do aumento de CO2 atmosférico, né, a ocorrência de proliferações de algas ela vem aumentado, né? E em conjunto com as descargas de nutrientes que nós humanos realizamos nesses corpos de água, os impactos disso podem ser irreversíveis. Então a gente vê que essas mudanças climáticas, né, elas podem e estão afetando diretamente os processos de eutrofização. E isso também em conjunto com as temperaturas de água, a radiação, os ventos e a energia solar, eles têm modificado toda a condição trófica mesmo desses corpos de água, né? E para manter esses ambientes aquáticos seguros, esses rios, esses lagos, esses ambientes, é necessário a gente ter em mente que é imprescindível a segurança desses corpos hídricos. É indispensável estudar os impactos das mudanças climáticas nesses recursos hídricos e na qualidade da água. Então, esse artigo ele vem resumir brevemente esses impactos, como veremos como outros colegas vão desenvolver a partir daqui. Olá, gente, boa noite. Então, meu nome é Ana Clécia Lima de Araújo e eu vou dar algumas informações sobre temperatura e precipitação. Vamos começar definindo o que é temperatura. Então, temperatura é um fator ambiental que interfere drasticamente na qualidade da água e com isso podemos fazer uma análise entre a precipitação e a temperatura, a partir de algumas definições que eu vou trazer aqui. Essas alterações causadas pela precipitação e também pela temperatura da água, entre outros fatores, pode ocasionar em alguns danos ao meio ambiente. Trouxe aqui para vocês entenderem um pouco melhor sobre dois tipos de cenários diferentes de emissão de gases poluentes. Primeiro, temos o cenário de baixa emissão de gás, representado pela imagem da energia eólica, né, ou energia sustentável. E o outro é o cenário de emissões elevadas, representado pelas grandes chaminés de várias empresas, né, que emitem muitos gases poluentes. A partir dessas imagens, podemos então fazer uma relação entre as mudanças climáticas e a temperatura do ar e da água, que eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo slide. E com isso, a alteração da temperatura em si pode causar várias mudanças climáticas e danos ao meio ambiente. Essa sigla RCP 2.6 e RCP 8.5 significa percursos de concentração representativa. A relação da temperatura do ar e da água é a de que há um equilíbrio próximo entre os dois. Ou seja, se há uma reação imediata das alterações climáticas, essas alterações vão interferir nas temperaturas de rios, lagos e estuários. E essa temperatura interfere diretamente na eutrofização, ou seja, com o aumento da temperatura, há o aumento também de nutrientes e assim o aumento da eutrofização da água, com altas concentrações de fósforo e nitrogênio, que são os nutrientes. A partir dessas altas concentrações de nutrientes, há uma alta quantidade também de cianobactérias nesses lagos, rios e estuários. Lembrando que as cianobactérias são um tipo de bactéria que vivem em qualquer tipo de água, seja ela salobra, fresca ou marinha.
Então, essas cianobactérias se utilizam da luz do sol para se alimentar e sobreviver. Por causa da sua cor, elas são chamadas de algas azuis esverdeadas, como vemos na foto à direita, no slide. Uma vez que a temperatura da água aumenta acima dos 25 graus, o crescimento de cianobactérias também acelera, e há essa relação. Com o influxo do reservatório mais quente, a coluna da água irá estratificar também mais intensamente, diminuindo a quantidade de nutrientes na superfície da água. Essas temperaturas mais elevadas reduzirão a degradação e os coeficientes de água, ou seja, uma diminuição da água, e também diminuem assim sua capacidade de autopurificação. E com essa temperatura elevada, podemos também citar a relação entre a viscosidade, a temperatura e os danos ambientais. Com essa temperatura mais elevada, irá ter a redução da degradação, como eu falei, e dos coeficientes de água. E aí diminui a capacidade de autopurificação. Essa relação entre a temperatura e a superfície da água tem a ver com a diminuição da viscosidade. E como resultado disso, a difusão de mais nutrientes em direção à superfície. Podemos citar um exemplo. A relação da temperatura com a eutrofização dá o surgimento de várias macrófitas, como vemos na imagem à esquerda, de uma água eutrofizada, cor esverdeada. E com isso, podemos citar o exemplo do fitoplâncton, na imagem à direita. Esse fitoplâncton, ele irá afundar e as cianobactérias irão tornar-se mais abundantes. Ou seja, a crescente temperatura aumentará a temperatura da água. E aí há a aceleração da eutrofização, o que pode causar danos ambientais e problemas de saúde a quem for consumir essa água e também aos seres vivos que ali habitam. Outro fator que também influencia muito nas alterações climáticas é a alteração na hidrologia e nos regimes hidrológicos. E aí podemos fazer uma relação entre a temperatura e também a precipitação a partir daí. Um exemplo disso são áreas com altas latitudes, ou seja, quando a precipitação tem altas projeções nessas áreas, é possível que essa precipitação extrema tenha chances de causar mais erosão e ressuspensões de sedimentos, resultando em concentrações mais elevadas de sedimentos e nutrientes nos corpos d'água. Há também um fato que uma menor precipitação pode também aumentar o risco de eutrofização, através da redução da concentração de oxigênio dissolvido, conhecido como OD, e PBO, que é a procura bioquímica de oxigênio. Isso também pode causar a eutrofização, ou seja, em condições de mudança climática e devido a alterações dos padrões de precipitação, as massas de água são expostas a maiores cargas de nutrientes, no caso, o oxigênio dissolvido e a procura bioquímica de oxigênio. E isso leva à deteriorização da qualidade da água, ocasionando em vários fatores com alterações climáticas e problemas ao meio ambiente. Então, eu sou a Angélica e agora eu vou falar um pouco sobre o vento, né? O vento ele também é afetado pelas mudanças climáticas e também tem impactos diretos e indiretos sobre os recursos hídricos. Esses efeitos, eles podem ser tanto direto e indireto. Como acontece com o efeito direto? O efeito direto, ele ocorre quando sopra, né? Acontece esse sopro, né, das águas que estão na superfície para a margem. Com isso, acontece a proliferação delas, ocorrendo essas mudanças nas condições ambientais daquela água. Já o efeito indireto é a perturbação causada pelo vento, que pode fazer circular a água e misturar diferentes camadas com o d'água. Ou seja, as ondas, né? As ondas. O efeito indireto seria um exemplo as ondas. Alguns autores utilizaram modelos
de circulação geral sobre o cenário de emissão de O2 para prever a velocidade do vento em diferentes regiões lá em 2050. Com isso, foi chegar à conclusão que as velocidades de vento das superfícies mais fortes que irão ocorrer em 2050 vão estar em regiões boreais do hemisfério norte, incluindo o Canadá, regiões tropicais e subtropicais, norte da Europa e na América Central do Sul. Já as velocidades decrescentes dos ventos em 2050 ocorrerão em sul da Europa, leste e sul da Ásia e grande parte da costa oeste da América do Sul. O efeito indireto, né, ele pode também acelerar a volatilização, migração e transformação de poluentes. Ou seja, pode acontecer a mistura de nutrientes já existentes com nutrientes do sedimento. Como acontece essa mistura, né? O efeito indireto ele é essa mistura, essa circulação da água. Pode acontecer que alguns nutrientes que estão lá no sedimento guardado no fundo daquele lago, daquele rio, passa para cima, se juntando com nutrientes que já existem naquela camada d'água. E também acontece que quando o ar ele fica mais quente, ele pode fazer com que aconteça essa mistura, né, da água quente que está na superfície com a água fria das camadas mais baixas da água. Então, o vento meio que indiretamente ele também vai mudar a temperatura daquela água, né? Diretamente. Foram também utilizados alguns modelos de ressuspensão de sedimento para simular as distribuições de nutrientes no mar de Salton, dominado pelos ventos dos Estados Unidos. Com isso, foi concluído que a ressuspensão de sedimento, que induz formas particuladas e dissolver os nutrientes, é o fator crítico na reciclagem dos nutrientes do mar. Ou seja, como foi falado, quando o mar ele age indiretamente, né, nessa circulação, ele faz com que as partículas que estão no sedimento, elas passam a se misturar com outras partículas. Então, meio que acontece a reciclagem de alguns nutrientes que estão no sedimento. Então, o vento, ele meio que ajuda a acontecer essa reciclagem, né? Fazendo com que aconteça essa mistura de nutrientes que já estão em cima, com os que estão embaixo, meio que guardados, né? No lago de Taiyu da China, na China, foi verificado que as variações temporais da eutrofização, elas têm grande dependência das forças meteorológicas. Ou seja, os ventos intensos e de alta velocidade também podem restringir a formação de fluorescência de águas, dissipando-os e enfraquecendo sua agregação. Com isso, tendo efeito direto e indireto do mar. Ou seja, como foi falado, o efeito direto do mar, ele faz com que as águas, né, elas se unam, fazendo assim a eutrofização da água. Ou seja, elas vão aumentar aqueles nutrientes naquela água. Porém, o efeito indireto já é ao contrário. O efeito indireto ele vai fazer com que essas águas elas se dissipem, né? Elas se soltem. Ou seja, diminuindo então a agregação delas e com isso a fluorescência das águas elas vão diminuir, porque meio que vai cortar, né? É como se a onda ela cortasse essa união das águas. Então meio que o vento aqui, né, no Taiyu, ele tem um efeito tanto direto como indireto. Ele tanto ajuda como ele também meio que atrapalha. Não atrapalha, mas ele atrapalha essa eutrofização das águas, né? Que por um lado também é bom. Radiação solar. O aquecimento global e a radiação solar elas têm conexões mútuas. É importante fonte de energia. A radiação solar ela desempenha um papel crucial na fotossíntese em diferentes ecossistemas, como a gente já sabe. E é um fator essencial para o crescimento do fitoplâncton e outras espécies aquáticas. A luz solar, quando ela é suficiente, ela aumenta a temperatura da água e a presença de nutrientes. Em conjunto, ela fornece condições adequadas para o crescimento de algas e fitoplâncton, resultando finalmente na eutrofização da água. Já a radiação solar ela afeta uma ampla gama de organismos vivos, penetrando nos sistemas aquáticos e atuando como fonte de energia para a fotossíntese das plantas.
Ou seja, a luz solar ela já é mais importante para o fitoplâncton, né? Ou seja, para aqueles seres vivos que estão na coluna d'água, na superfície da água, que fazem fotossíntese. Já a radiação solar, ela, como ela penetra a água, né, ela consegue chegar no fundo do mar, ela ajuda na fotossíntese das plantas que estão lá dentro. E a radiação solar sobre as águas. Com o aumento da luz solar, não causará necessariamente mais aquecimento das águas. Ou seja, ao contrário do que acha, né, o Sol ele também vai ajudar, claro, no crescimento dessas águas, porque são plantas, né, então elas fazem a fotossíntese, não são plantas, perdão, elas fazem a fotossíntese, porém, quando não é proporcional, tipo, se vai aumentar a luz do sol, não quer dizer que vai aumentar a produção de algas. Por que acontece? As águas elas têm uma taxa máxima de crescimento. Ou seja, quando chega naquela taxa, elas param de crescer, de se reproduzir. E se tiver muito radiação solar, muito luz solar, vai acontecer ao contrário, elas irão diminuir. E alguns autores, né, eles projetaram a radiação UVB na superfície da Terra de 1960 até 2100. Com isso, chegou à conclusão que a temperatura global ela deve subir até 2100. E os resultados da previsão de UVB mostraram que a mudança da radiação em diferentes latitudes se alterar de maneira diferente. A radiação UVB, ela projetada em comparação com os níveis de 1980, mostrou tendências crescentes na latitude de sul de 60 a 90, aumentando de mais de 20%, e tendências descrescentes na latitude norte de 60 a 90, redução de cerca de 10%. Ou seja, como foi falado, o sol, né, a luz solar, ela ajuda sim a proliferação dessas águas, desses nutrientes da água, do fitoplâncton e também das plantas que estão na água. Porém, em excesso, elas têm um efeito contrário. E é isso. Olá pessoal, eu sou o Lucas Félix e estarei dando continuidade à apresentação. Bom pessoal, além dos pontos citados anteriormente, outros pontos vão contribuir para os impactos das mudanças climáticas sobre a eutrofização da água. Quais seriam esses pontos? O aumento da população contribuirá para esses impactos climáticos. O rápido desenvolvimento urbano, a gente sabe que com o alto desenvolvimento e rápido desenvolvimento do meio urbano contribui para as condições climáticas, pois produzimos mais poluição, mais gases estarão presentes na atmosfera e com isso esses efeitos impactados pelo homem vão contribuir para que as mudanças climáticas ocorram, principalmente sobre a eutrofização da água. E a falta de planejamento do uso do solo também vai contribuir para a degradação do meio ambiente e, consequentemente, impactando nessas mudanças. Na figura 1 a seguir, nós podemos ver um esquema em uma espécie de cladograma, como essas mudanças elas afetam a eutrofização. Aqui na imagem nós temos todos os fatores de mudança climática que contribuem para a eutrofização, né? Todos eles citados anteriormente na apresentação, a temperatura do ar, precipitação, velocidade do vento, radiação solar e as atividades humanas. Todos eles vão seguir uma série de fatores que estarão causando um impacto direto na eutrofização da água, juntamente com as mudanças climáticas. Bom, gente, com base nisso, conclui-se que os efeitos causados pelas mudanças climáticas, conclui-se que as mudanças desses climas, do clima, vão levar à degradação da qualidade da água, né? E a recente mudança climática, ela vai ampliar
a deteriorização das águas e dos seus recursos hídricos, com isso alterando as cargas dos nutrientes, né, ali presentes, como o impacto do aumento, né, da temperatura global, né, do aquecimento global. Portanto, é um grande trabalho, né, um grande desafio manter os nossos recursos hídricos em ali um padrão, né, para que as mudanças climáticas e as interferências não desfavoreçam, né, essas condições e ocasionem essa perca de qualidade, né, essa eutrofização.